Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Bom culto, boa meditação na palavra de Deus. Que você possa sair daqui transbordando da graça, da bondade, do amor, da misericórdia de Deus. Amém? Eu gostaria de ler primeiramente 2 versículos. Depois eu vou pedir que você abra em Tiago capítulo 1. Mas antes de Tiago capítulo 1, eu vou ler Eclesiastes capítulo 3, verso 17. Preste atenção no que diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, verso 17. Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. Eu vou repetir. Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Agora vou ler Salmo de número 11, verso 5. Diz assim: O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Mais uma vez, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. O que é que nós aprendemos com esses 2 versículos? O que há de comum entre Eclesiastes 3,17 e Salmo 11,5? É que Deus, o nosso Deus, não tem 2 pesos e 2 medidas. Deus não é injusto, Deus é justo. Ele não julga um e deixa de julgar o outro. Ele não põe à prova um e deixa de pôr à prova o outro. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos preferidos. Deus não faz distinção. Deus não faz acepção de pessoas. Então está muito claro que ambos os tipos de pessoas passarão pelo mesmo processo. Justos e ímpios serão julgados por Deus. É o que está escrito em Eclesiastes 3,17. O Senhor Deus julgará o justo e o perverso. E o mesmo acontece na provação. É o que diz o Salmo 11,5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Então, não tem 2 pesos, 2 medidas. Todos passarão pelo mesmo processo. Justos e ímpios serão julgados. Justos e ímpios são colocados à prova por Deus. Ok. Feita essa introdução, você poderia perguntar, mas tudo bem, Deus julgará justos e perversos, e Deus põe à prova justos e ímpios também. Mas isso é um fato. Agora, poderia surgir a seguinte pergunta: Deus põe à prova para quê? A Bíblia responde para nós. Deus põe à prova, mas de que maneira? Primeiro, para que Deus prova? Qual o propósito de Deus colocar o justo também na prova? O ímpio e o justo. Qual é a finalidade? E de que maneira Deus coloca à prova tanto o justo quanto ao ímpio? Quais os critérios que Deus usa? Evidentemente, nós não estamos aqui para questionar a Deus. Não devemos questionar a Deus. Ninguém está aqui perguntando a Deus por quê. Mas nós podemos perguntar a Deus para quê.
queremos aprender mais de Deus. Se estamos aqui para aprender de Deus, e se a Bíblia tem uma resposta para nós, para essas perguntas, então eu te convido a abrir a sua Bíblia, por favor, na carta de Tiago, no capítulo 1, e nós vamos ler do 1 ao 4. 4 versículos apenas. Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, Tu és aquele que nos livra das mãos do inimigo. Tu és aquela rocha que mantém os nossos pés firmes no caminho. É no Senhor que nos refugiamos mais uma vez nessa noite. É no Senhor que nós temos nos apoiado desde o nosso nascimento. Tu és a nossa bendita esperança. Tu és a nossa rocha, nosso escudo, nossa fortaleza, nossa proteção, nosso socorro. Por isso, mais uma vez, abrimos nossos corações à Tua santa palavra. Pai, no nome de Jesus, eu peço que venha me ungir para pregar a Tua palavra, sem distorcê-la, e peço que venha ungir a cada um dos meus irmãos que estarão recebendo essa mensagem, para que essa palavra possa produzir muitos frutos no coração deles, no lar, na família, no ambiente onde eles interagem com as pessoas e em toda a vida deles, assim como em toda a minha vida também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Bem, já vimos que é fato que Deus põe à prova todas as pessoas. Ninguém está isento das provações de Deus, nem o justo e nem o ímpio. E uma grande prova bíblica de que Deus põe à prova o justo é o livro de Jó, é a vida de Jó. O livro de Jó começa dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E os irmãos conhecem bem a história de Jó, o quanto esse homem passou por provações. Jó foi o homem mais provado da terra depois de Jesus. Jó foi o homem que mais sofreu neste mundo depois de Jesus, sendo ele um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, é fato que Deus põe à prova ao justo e ao ímpio também. As provações são compatíveis com a fé cristã. Por quantas provações você tem passado? Quantas provações você não passou no dia de hoje? Por quantas provações você não está passando? Tem sido provado? As provas têm sido duras? Tem tido lutas? Está doendo? Tem experimentado a dor da prova, a solidão, na madrugada? O coração muitas vezes aperta.
Saiba que você não é uma exceção. O apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 5 e no verso 9, que no mundo inteiro, nossos irmãos têm passado por essas coisas: provações, lutas, tribulações, momentos de angústia, momentos de desespero. Está lá na Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 9. Diz assim, começando pelo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Saiba que você não é uma exceção. Você não está sozinho neste processo, nesta caminhada de lutas, de provações, de momentos de aperto no coração, momentos de solidão. Saiba que o povo de Deus sempre passou por lutas. Nem mesmo o Senhor Jesus prometeu para nós ausência de lutas. O Senhor Jesus nunca prometeu que nós não teríamos lutas aqui. Em outras palavras, as tribulações, as lutas, as adversidades, as provas são compatíveis com a nossa fé cristã. Diga: louvado seja Deus. No texto, porém, que nós lemos, Tiago nos diz que, além de compatíveis, as provas, elas são variadas. Como ele diz no verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. Diga: várias provações. Elas são variadas. Ou seja, são provações de diversos tipos. São provações de diversos graus. Provações de diversas intensidades. Tem certas provações que nós passamos com alguma tranquilidade. São mais leves. E nós passamos por elas com tranquilidade. Outras, porém, mexem mais com a gente. Tem provações que mexem com o nosso sono. Tem provações que mexem com o nosso apetite. Tem provações que mexem com a nossa saúde. Tem provações que mexem com a alma, trazendo angústia. Tem provações que trazem choro. E há outras ainda que são mais tenebrosas. Tem provações que são verdadeiras avalanches, que se derramam sobre nós. Tem determinadas provações que você olha para elas assim, você fala: meu Deus, parece que tudo está contra mim. Tem provações que se levantam contra você, que você olha e fala assim: meu Deus, eu não estou vendo uma saída, me ajuda. Mas quero dizer algo importante para você. Ouça isso com todo carinho. Seja qual for o tipo de provação que você estiver passando, ou que você terá que passar, seja qual for o grau de intensidade da tua provação, Deus
sempre estará no controle de tudo. Amém. Deus sempre estará no comando e no controle de todas as coisas. E mais, Deus nunca irá permitir para você uma provação que você não tenha a capacidade. Se você não tiver capacidade para enfrentá-la, para suportá-la, Deus nunca irá permitir. Não é que você tenha a capacidade, é que Deus te capacita. Amém. Diga: Deus me capacita. Sim, Ele capacita você em cada tipo de provação que você enfrenta nessa vida. Algo ainda mais importante: Deus não prepara você na véspera da prova. Deus não vai preparar você na última hora. Tenha certeza de uma coisa: se um dia Deus permitir para você uma prova, e Ele vai permitir, Ele vai provar, porque está escrito que Ele prova ao justo e ao ímpio também. Mas saiba que no dia que Ele permitir uma prova, uma luta, um dissabor, tenha certeza que Deus vai te revestir de força. Amém. Deus vai te revestir muito antes de uma capacidade sobrenatural, de uma força sobrenatural. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem sabe Deus me colocou aqui nessa noite diante de pessoas passando por provações terríveis, provações assim assustadoras. Lembre-se que Deus está no comando, Deus está no controle. Ele já te capacitou, já te revestiu de força. Amém. Quem sabe você irá passar ainda amanhã, não está passando hoje, mas irá enfrentar uma provação terrível amanhã. Nesse texto que nós lemos, desses 4 versículos apenas de Tiago, nós vemos que as provações, além de serem compatíveis com a fé cristã, além delas serem variadas, elas também são passageiras. Elas vêm e elas vão. Ainda no verso 2 está dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provação. Ele diz passar por várias provações. Passardes por várias provações. Ele não diz ficardes nas provações. Tende por motivo de grande alegria passar pelas provações. Elas vêm, mas elas vão. Louvado seja Deus. Essa prova que você está passando hoje, ela vai passar. De repente o teu ambiente está triste, de repente o teu cenário está escuro, de repente você não está vendo sol, apenas um nevoeiro, mas saiba que tudo isso vai passar. Aleluia, diga glória a Deus. Esse nevoeiro, essa sombra, essa escuridão, isso vai passar na tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aquilo que hoje está sendo motivo de tristeza para você, amanhã será motivo de alegria. Aquilo que hoje está sendo motivo de choro, amanhã será motivo de alegria. Aquela pessoa que hoje está sendo motivo de tristeza, de mágoa, de choro, amanhã será motivo de alegria. Essa causa que hoje está sendo uma situação difícil, que está sendo uma prova dura, hoje, amanhã será motivo de gozo, de paz e de alegria, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nosso Deus
é um Deus de vales e de montanhas. A nossa vida, ela é feita de vales e de montanhas. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Uma outra verdade tremenda desse texto é que nós já vimos que as provações são compatíveis com a nossa fé, com a fé cristã. Já vimos que as provações são variadas, elas vêm em vários tipos. Já vimos que as provações são passageiras, elas vêm, mas elas vão embora. E o texto mostra também para nós que as provações, elas são pedagógicas, ou seja, elas ensinam sempre alguma coisa para nós. Diga, louvado seja Deus. E uma das coisas que as provações ensinam para nós é a paciência. É a paciência. Ele diz no verso 4: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ela nos ensina a sermos perseverantes, pacientes na hora das provações. Tem pessoas que têm paciência para lidar com outras pessoas, mas não têm paciência para lidar com situações. Não é verdade? Tem pessoas que têm muita paciência na hora de tratar com seres humanos, na hora de lidar com pessoas, mas não tem um pingo de paciência para lidar com emergências, com adversidades, com circunstâncias adversas, com situações. De repente a pessoa tem toda a paciência com pessoas, mas acorda de manhã, vai sair, se tem um pneu do carro murcho, a pessoa entra em desespero e já começa a xingar e blasfemar. Outros ainda têm muita paciência com uma situação adversa, com uma circunstância adversa, mas não tem um pingo de paciência com pessoas. Amados, note o que Deus está dizendo no verso 3 desse texto: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Glórias a Deus. Está dizendo que Deus permite essas provas em nossas vidas, não é por acaso. Não é sem um motivo que Deus permite provações em nossas vidas. Não é do nada que surgem as provações. São pedagógicas, são instrumentos de Deus, para que Deus possa trabalhar em nós. Deus usa das provações para trabalhar a nossa alma, porque Deus, afinal de contas, está esculpindo em nós o caráter de Jesus. Diga glória a Deus. Pense, Deus vai usar alguma ferramenta para esculpir em nós o caráter de Cristo. E quando se usa uma ferramenta para esculpir, você vai tirar lascas. E tirar lascas é algo que dói. Deus usa das provações para esculpir o caráter de Cristo em nós. Então, você vai sentir dor eventualmente, para Deus moldar você, para que você se torne cada vez mais parecido com Jesus. Quais ferramentas Ele vai usar? Ele vai usar as provações. Não foi diferente com Jesus? Amém? Foi exatamente assim com Jesus? A Bíblia diz isso em Hebreus, no capítulo 5 e no verso 8. Embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aleluia! Embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelo sofrimento. É o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Ora, se foi assim com Jesus, por que eu quereria que fosse diferente para mim? Seria eu melhor que Jesus? Se foi assim com Jesus, normal que seja assim comigo também. Aliás, um privilégio que seja assim comigo, uma honra que seja assim comigo também. Agora, grave mais uma verdade aqui, interessante. Nós aprendemos muito mais nos dias de provação do que nos dias de celebração. Pode ter certeza, você aprende muito mais nos dias de lutas, de provações, do que nos dias de folga, nos dias de comemorações. Por quê? Porque nas lutas, nas provações, nós nos tornamos mais frágeis. Nas provações, nós nos curvamos diante de Deus. Nas provações, nós nos humilhamos. Nas provações, nós reconhecemos as nossas dependências de Deus e clamamos a Deus a misericórdia. Louvado seja Deus, porque quando tudo vai bem na vida do ser humano, a tendência do ser humano é de deixar Deus de lado. É triste, mas é real. O ser humano é assim. Quando tudo vai bem na vida dele, ele tem a tendência de deixar Deus de lado. De dizer, não, eu consigo, eu faço, eu aconteço. Mas em vindo a prova, em vindo a luta, eu percebo que não sou tão capaz assim. É na hora da provação que eu percebo a minha vulnerabilidade, que não sou tão forte assim como eu pensava que fosse. Quem está vulnerável, precisa de quê? Precisa de um abrigo, precisa de um seguro, de uma proteção. E o nosso abrigo, a nossa segurança, a nossa proteção está em Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus. E Deus é tão bom, mas Deus é tão bom que Ele acolhe, Ele recebe de braços abertos, Ele perdoa, Ele consola todo o que clama, Ele cura a todo enfermo e Ele conduz no caminho da salvação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tremendo esses 4 versículos. Especialmente esse 3 que eu já li para você e com todo o prazer do meu coração quero ler mais uma vez. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Louvado seja o Senhor. Que coisa boa, necessária, indispensável, fundamental a nossa perseverança. Queridos, lembre sempre que no momento da provação, ainda que você esteja passando no pior momento de fogo, aquilo ali vai ser para purificar você. Quando o ourives coloca o ouro no fogo, não é para destruir o ouro,
é para purificar o ouro. Não é para destruir o ouro, mas é para valorizar mais ainda o ouro. Então a prova não destrói ninguém. A prova não destrói você. Na prova você vai ser mais valorizado. Você não vai sair de uma prova enfraquecido. Você vai sair de uma prova mais e mais fortalecido do que você entrou. Diga graças a Deus. E para finalizar, algo tão importante do que tudo que já foi dito aqui, até aqui, é saber a distinção que há entre uma provação de Deus e uma tentação. Repita comigo, por favor. Provação é muito diferente de tentação. Sim, bom que você saiba isso, grave bem isso, porque Deus não tenta ninguém. Deus não pode tentar ninguém. Que Deus põe à prova, sim, é um fato. Põe à prova ao justo, põe à prova ao ímpio, mas Deus não tenta. Aqui mesmo, na carta de Tiago, no mesmo capítulo 1, no versículo 13, eu vou ler para você o que está escrito. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Amém? Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus prova a nós para tirar o melhor de nós, mas Satanás tenta a nós para tirar o pior de nós. O projeto de Deus é aperfeiçoar-nos. O projeto de Deus é fortalecer-nos. Por isso Ele nos prova. Mas o projeto de Satanás é enfraquecer-nos. O projeto de Satanás é destruir-nos. O projeto de Satanás é matar-nos. Para isso que ele veio. Diz a palavra de Deus em João capítulo 10, verso 10. Que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Finalmente, eu gostaria de ler mais uma vez o último versículo que nós lemos, verso 4, para finalizarmos a nossa reflexão. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Você já viu alguma placa em um lugar que está reformando? Em uma estrada que está em obra, ou em algum ambiente, algum prédio em construção? Você já viu uma placa dizendo assim, olha, tenha paciência, estamos trabalhando. A nossa vida tem uma placa. E essa placa, Deus está dizendo assim, calma, eu estou trabalhando nesta vida. Amém. A placa de Deus na tua vida está dizendo assim, tenha paciência, eu estou trabalhando. E enquanto Deus está trabalhando, pode parecer, está tudo meio confuso. Enquanto Deus está trabalhando, pode ser que você não esteja entendendo bem como é que vão ficar as coisas no final. Mas tenha certeza que Deus faz sempre o melhor. Amém. Deixa Deus trabalhar. Fica tranquilo.
Fica em paz. Não impeça a obra de Deus, deixa Ele trabalhar. O verso 4 então está dizendo que Deus está fazendo o quê? Na linguagem de um pescador, Deus está pegando a sua vida, como se a sua vida fosse uma rede de pesca com alguns furos, e Deus está remendando determinados buracos da rede da sua vida. Deus está fechando, Deus está tratando áreas da sua vida. São áreas que precisam ser tratadas. São concertos que precisam ser reparados. Para quê? Para que, diz aí a palavra de Deus, para que sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Glória a Deus. Então segura a onda, porque as provas estão chegando para tratar áreas que precisam ser tratadas. São aquelas áreas que estavam antes vulneráveis, precisam ser tratadas, porque corriam riscos, eram buracos que precisavam ser tapados. E se você olhar bem para a tua vida, você verá que muitas daquelas áreas já foram restauradas, muitos buracos já foram tapados. Diga: louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Geralmente, quando nós estamos passando numa provação, geralmente a gente fica triste. Às vezes a gente chora, às vezes a gente murmura, às vezes a gente reclama, mas o salmista Davi diz algo no capítulo 13, que eu tenho certeza que vai consolar o teu coração. Ouça bem o que diz Davi no Salmo 13, no verso 1 e no verso 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Sabe o que Davi está fazendo aqui? Uma lamentação, uma reclamação. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Amados, muito provavelmente Davi está passando aqui uma provação, está vivendo um momento de tratamento de Deus na sua alma. E geralmente é assim mesmo que nós ficamos no momento de uma provação. Ficamos tristes, muitas vezes choramos, murmuramos, reclamamos, muitas vezes ficamos aborrecidos com Deus, até com Deus. Davi está chateado com Deus, está aborrecido com Deus. Muitas vezes ficamos desanimados, questionando: Deus, por quê? Até quando? Mas precisamos pedir perdão a Deus por termos questionado a Deus nos momentos da provação. Eu tenho certeza, ou Deus nos capacita,
ou jamais nós poderíamos cumprir qualquer prova, qualquer provação. Foi exatamente isso que impactou o mundo no tempo dos primeiros cristãos. Eles perdiam os seus bens, mas eles se alegravam em Deus. Eles eram levados presos, mas eles se alegravam em Deus. Eles eram açoitados, mas se alegravam. Eles eram lançados nas arenas para ser devorados pelos touros, pelos cães, pelos leões, mas eles se alegravam em Deus. Eu tenho certeza que Davi, o maior adorador da Bíblia, depois que passou essa provação aqui, se reconciliou com Deus, se arrependeu de ter questionado a Deus, da maneira como ele questionou. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele sabia que Deus não se esquecia dele, mas ele está passando um momento difícil, ele está desanimado, a alma dele está abatida, está triste. Então chega a perguntar para Deus, até quando Deus vai se esquecer dele? E no verso 2, então ele pergunta, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no meu coração cada dia? E até quando se erguerá contra mim o inimigo? Amados, se isso aconteceu com Davi, se ele passou momentos assim na vida, com o maior adorador da Bíblia, quanto mais nós também não estamos sujeitos a passar por momentos assim. Mas a grande alegria, a grande esperança é que venha o arrependimento em nosso coração e nós servimos a um Deus bondoso que se compadece de nós, que nos perdoa, que nos toma de volta em seus braços, que nos restaura, que nos cura, que nos abençoa, que nos fortalece e nos coloca novamente no caminho e diz para nós, filho, esse é o caminho, andai por ele. Diga, esse é o caminho, andai por ele. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conserve sempre em integridade, em retidão, buscando o crescimento, buscando a santidade, sem se desviar do caminho do Senhor, nem para a esquerda e nem para a direita. Esse é o caminho, andai por ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Oremos a ele um pouco mais. Querido Deus, querido Pai, seja exaltado neste momento e em toda a minha vida, acima dos céus e da terra, e em toda a terra esplenda a tua glória, porque toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Oh meu Deus, o teu nome é santo, o teu nome é excelso. Jesus, o teu nome é exaltado em toda a terra, o teu nome está acima de todo nome, e diante do teu nome se dobrará todo joelho, nos céus, na terra e abaixo da terra, e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que tu és o Senhor. Amém, amém. Eu te convido a se colocar de pé, você que está aqui no templo orando comigo, você que está na sua casa, coloque-se de pé, se você puder, levante suas mãos para Ele, olhe para Jesus, Ele é o autor e o consumador da tua fé. Olhe para a cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio, a cruz está vazia, mas o teu coração está cheio da presença dEle. Ele está aqui, Ele prometeu que onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, Ele estaria no meio.
portanto Ele está aqui. Fale com Ele nesta hora, enquanto eu oro por você. Pai, eu oro por cada vida que está orando comigo agora. Em nome de Jesus eu abençoo aqueles que estão passando por provações, por lutas, por dificuldades. Pai, se alguém desanimado, eu peço, restaura o ânimo e a alegria de servir ao Senhor, na casa do Senhor, de andar nos caminhos do Senhor. Pai, no nome de Jesus, sabemos que toda aprovação não é por acaso, tem um propósito, porque o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está lapidando o nosso coração, para que sejamos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor está forjando em nós, colocando em nós o caráter do Senhor Jesus, e o Senhor, à medida que vai trabalhando em nós, oh Deus, sem pressa, o Senhor é um Deus paciente, o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus bondoso. Muito obrigado, Deus. O Senhor vai fazendo então com que a nossa fé seja fortalecendo cada dia mais, a cada manhã te buscando, ó Deus querido, a cada momento da nossa vida, dando-te glórias, dando-te graças por tudo, pelas lutas e provações também, pelas bênçãos e maravilhas e pelos milagres também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um dos meus irmãos, abençoe todos os dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, onde estiverem, em casa, viajando, trabalhando. Pai, eu peço que sejam fortalecidos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom. Deus te abençoe.